Ao longo dos meus 15 anos como mestre de RPG, eu senti que a cada sessão eu melhorava um pouco. Eu conseguia evoluir em alguns aspectos, porém sempre faltava algum detalhe que eu não entendia muito o porquê. Olhando para trás, eu entendo que se tem uma coisa que me faltou, foi um guia, um passo a passo de como que eu devo lidar com cada etapa do meu desenvolvimento como mestre de iniciante avançado e o que eu preciso focar em cada uma dessas fases, pois são coisas distintas que a gente vai aprendendo e que são necessárias de se complementar. Então vamos falar aqui sobre quais são os níveis de experiência do mestre, como você se sente estando em cada um deles e o que você deveria focar em trabalhar em cada uma dessas etapas para garantir aí um desenvolvimento pleno, limpo, cristalino. A primeira etapa de um mestre de RPG, que é o mestre iniciante. Então essa pessoa, ou ela não narrou ainda, ou ela tá começando a narrar e ela é cheia dos medos, anseios e receios. Ela está extremamente preocupada que a mesa com os amigos não vai ser interessante e que ela vai ser julgada por não conseguir narrar uma boa história e por falhar em vários sentidos. E eu entendo, pois eu já estive neste mesmo papel, faz parte, é uma dor a ser superada, é um desafio a ser enfrentado. Mas este é apenas o começo, não tente abraçar o mundo, entenda e aceite que você está começando agora, deixe isso extremamente claro. E se seus jogadores forem uns pé no saco, não entendem que você é iniciante, exigem muito de você, encontre outros jogadores que vão entender isso, vão estar de boas com isso. Nessa etapa como iniciante, você tem que se preocupar com 4 coisas e 4 coisas apenas. A primeira é começar com o pé direito e entender que o maior inimigo de um mestre de RPG é a agenda. Ou seja, já comece montando o seu grupo tendo data, horário e frequência de mesa planejadas. Toda quinta às 7, sexta sim, sexta não, às 8 da noite. Vai durar 3 meses, 6, 1 ano, vai durar uma sessão, mas já defini isso desde o começo. O segundo ponto é você escolher uma temática e um sistema atrelado a ela. Já defina de antemão, converse com seu grupo, o que exatamente vocês vão jogar, para que isso fique muito claro e que vocês, como grupo, como mestre e jogadores, já definem isso tranquilamente e aí você tem em mãos um sistema para estudar e este sistema irá te trazer ali várias dicas, vários conceitos sobre como narrar aquela mesa, como funcionam as regras, mas não tente entender todo o sistema. Vá aos poucos, tenha o livro em mãos, converse com seus jogadores durante a sessão. Tá tudo bem se no começo vocês pararem para ver regra de vez em quando. E quando você não quiser fazer isso, tudo bem, inventa uma regra ali na hora, depois você corrige, mas vai tocando sem esse receio de ser o perfeito conhecedor do sistema que vocês vão usar. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante, é como você é um mestre iniciante, seu maior desafio vai ser improvisar. Mas para diminuir a quantidade de improviso que você precisa fazer, comece essa sua aventura inicial em um ambiente fechado. Significa uma masmorra, um hospício, um hospital, uma nave espacial, qualquer lugar que tenha limites geográficos que não podem ser passados. Porque isso faz com que o seu nível de improviso diminua e que você consiga mapear tudo que existe aos seus arredores para começar a entender como que você narra, como você descreve, como você interage, todos esses aspectos sem que você fique tão tenso, tão preocupado assim com o que eles podem fazer, para onde eles podem ir. Se você for num ambiente fechado, você consegue saber exatamente em cada sala, em cada corredor, o que vai existir ali e não vai ter caô, vai estar tudo bem, você vai seguir em paz. Na minha opinião, se você narrar semanalmente nesse esquema, em 6 meses aí, ou seja, umas 20 sessões focado em fazer exatamente isso aqui, você já deixa de ser iniciante, pois você já vai ter entendido todas as mecânicas, você vai ter narrado ambientes fechados muito bem e você vai ter dominado o maior vilão de um RPG, que é a agenda. Já podemos partir para a próxima etapa, que é o mestre intermediário. Ele fica frustrado, fica puto quando os jogadores fazem algo que ele não espera. Ele não ambienta tão bem a mesa ainda, embora ele consiga talvez até que escrever bem, ele consiga trazer alguns elementos legais, os jogadores ainda não estão tão imersos, então a mente deles pode ser que dê uma dispersada assim de vez em quando. Talvez, isso é algo que acontece geralmente quando a pessoa sai do iniciante ali, essa pessoa é meio atrelada demais ao sistema, então ela acha que o jogo tem que ser igual ao livro, e se não for, algo vai dar extremamente errado. Isso não é necessário, mas
mas é uma coisa que muito mestre acaba pegando aí conforme vai crescendo como narrador. Porque o mestre intermediário é alguém que já pode sair daquele ambiente fechado e tacar os jogadores no mundo para ver o que eles vão fazer e improvisar a partir disso. Mas esse é o grande desafio, é improvisar. E mais do que improvisar, o desafio é entender o seguinte: os seus jogadores não vão fazer o que você espera. Fazer as pazes com essa realidade é o grande desafio dessa etapa. Porque com base nisso, você vai ter que se adaptar a preparar uma aventura em que você consiga guiar os jogadores independente da escolha que eles façam. Você já vai começar a treinar esse músculo de que você é o cenário e você está se adaptando aos movimentos que o grupo realiza conforme você narra e traz os elementos para eles. Por isso, o improviso vai ser seu braço direito, porque toda hora você vai estar tendo que criar coisas diferentes e, embora você possa ter preparado muito bem a sessão e saber vários ganchos e elementos que podem ser apresentados, você vai precisar improvisar como que eles serão apresentados aos jogadores. Mas, para bater de frente com aquela questão da imersão, a minha recomendação é caprichar em trilha sonora. De antemão, pesquise algumas músicas ambiente para cada tipo de situação. Se você digitar no YouTube, você acha música combate, música triste, música assustadora. Pense nas situações que podem acontecer e deixe essas músicas separadas. Quando elas vierem à tona durante a mesa de RPG, você muda a trilha sonora e consegue ambientar melhor. Porque a trilha sonora é o efeito que preenche o vazio entre as falas dos jogadores e do mestre, assim como em filmes e em séries. Eu acredito que passar dessa fase intermediária para uma fase mais avançada exige um bom tempo, especialmente pela questão do improviso, de você realmente entender que o jogo é sobre os jogadores, você tem que treinar esse músculo. Você narrar uma vez por semana, em um ano você supera essa fase. Vamos falar aqui então que são umas 50 sessões nessa fase para você realmente treinar o improviso, florestas, em desertos, em cidades, em NPCs diferentes, em ir se adaptando à história que está sendo contada, enquanto você põe a trilha sonora, enquanto você se desapega um pouco do sistema, enquanto você vai criando aí também umas regras para deixar mais dinâmica toda essa situação. Se você está curtindo esse vídeo, clique no botão aqui de curtida, de like, ajuda muita gente a levar esse vídeo para mais pessoas. E aí a gente entra na última etapa, que é o mestre avançado, se tornar um mestre dos magos e aí conseguir narrar basicamente qualquer coisa quando ele quiser, e as pessoas vão sempre se inscrever na mesa dele, porque conhecem e sabem que ele é um bom mestre. E a gente conhece vários mestres assim que as pessoas são loucas para jogar as mesas e que são pessoas que narram geralmente há anos. Então não é um ano e meio igual eu coloquei aqui, pessoas que já estão aí no hobby faz muito tempo, são bem apegadas e bem dedicadas a ele. E geralmente o que faz uma pessoa já ter passado o intermediário, mas ainda não ser aquele mestre absurdamente bom, é a imersão que os jogadores têm na mesa, mas principalmente a palavra-chave aqui é a experiência dos jogadores. O mestre avançado, ele entende que uma mesa de RPG não é sobre ele e a história dele, mas sim sobre os jogadores e sobre a experiência que eles estão tendo. Esse mestre entende que, ao narrar, ele está pegando os jogadores, fazendo eles entrarem nos personagens e esses personagens serem os protagonistas de uma história grandiosa, em que eles vão viver, eles vão emergir, eles vão interagir e vão crescer a cada etapa. Então lembra que o intermediário está entendendo que ele é o mestre, na verdade, lida com o cenário. O mestre avançado, ele já masterizou e já dominou isso, e no momento ele está simplesmente preocupado em trazer uma boa experiência para os jogadores. Então o que você pode explorar aqui? Primeiramente, personagens profundos. Traga NPCs que não são simplesmente as pessoas que completam o mundo e ficam lá falando só uma frase repetida. Traga personagens realmente com características marcantes, com traços de personalidade, com motivações. Traga essas características, esses seres que habitarão o mundo e trarão mais imersão para os seus jogadores. Eles vão querer interagir, proteger ou arregaçar esses personagens que você criar. Para aumentar a imersão ainda mais, trazer uma boa experiência, você narra digitalmente, domine algum VTT, que é um Virtual Tabletop, de sua preferência. Então o Roll20, o Foundry, traga elementos desse VTT, pesquise sobre ele para que você traga uma experiência melhor para os seus jogadores, como luz dinâmica, como sombras, uma experiência mais fluida de rolagens, de ataques, de tudo. No Foundry, por exemplo, tem um monte de módulo que facilita muito a mecânica e dinâmica do jogo, e isso pode trazer uma experiência excelente e muito melhor para os seus jogadores. O terceiro ponto aqui é você dominar o holofote, que é quanto tempo cada jogador fala. Pensa que assim, numa mesa de
4 horas, em que tá, por exemplo, você narrando e mais 3 jogadores, cada um, teoricamente, tem 1 hora de fala. São 4 horas, cada um tem uma. Mas imagina que você é um jogador falante pra caramba, que ficou 2 horas das 4 falando, metade. Sobra 2 horas pra você dividir em 3. Então você acabou de tirar 20 minutos, meia hora de diversão de todo mundo, porque você deixou aquela pessoa falar muito mais tempo. Tem pessoas que se divertem mesmo falando muito menos, elas gostam geralmente de ter mais espectador e tal, e tá tudo bem se você identificar isso. Caso contrário, regule muito bem quanto tempo aí cada um vai ter de holofote para que todos realmente tenham uma experiência muito boa na sua aventura. Talvez a parte mais importante para você realmente se tornar um mestre avançado é você dominar o vínculo entre a história que os personagens criam com a história que você cria. Ou seja, você pegar o background deles, a história de origem, ver elementos e ganchos que você pode trazer, para daí você incluir ali na história em que eles estão contando, e isso vai fazer com que eles se sintam muito mais vivos e importantes, porque se um personagem que você criou aparece na história que o mestre te propõe, aquilo te traz um gancho, uma vontade de viver aquilo muito mais forte. Você realmente quer se envolver com aquela aventura, quer salvar aquela pessoa, ou quer proteger, ou quer na verdade destruir, você tem um motivo para estar se aventurando. Uma boa experiência para os jogadores, ela é repleta de motivos para eles estarem fazendo o que eles estão fazendo. Afinal, eles são os protagonistas e eles têm que escolher qual caminho trilhar. Eu acredito que para você sair do intermediário e chegar aqui até o avançado, se você narrar toda semana, para você dominar todos esses aspectos, 1 ano e meio. Em 3 anos você consegue deixar de ser um mestre iniciante, tá começando, tá aprendendo, para se tornar de fato um mestre mais avançado que as pessoas vão querer e muito jogar a sua mesa. Claro, a partir desse ponto tem muitas outras coisas para você desenvolver ainda. Tem world building, tem você conhecer outros sistemas, tem você conhecer outras temáticas, tem você melhorar suas habilidades de liderança, tem você saber lidar com conflitos entre jogadores e muitos outros aspectos. Mas nesses 3 anos, se dedicando, seguindo este passo a passo e esse foco, a chance de você realmente se tornar um mestre que todo mundo quer jogar suas mesas é muito alta, porque você vai dominar técnicas, táticas e conceitos que pouquíssima gente sequer parou para pensar. Comenta pra gente aqui embaixo qual desse tipo de mestre você é no momento e o que você acha que você precisa desenvolver. Se fez sentido tudo isso para você, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde a gente dá dica exclusiva sobre combates, como seus combates podem ser mais divertidos. Fechou? Tamo junto, até a próxima.